E eu estou muito feliz, estou muito contente aqui que nós nem temos aí 1 minuto de live, já estamos quase que batendo o número de 100 pessoas aqui nos assistindo. Eu quero aproveitar esses minutos iniciais para novamente reiterar os agradecimentos sempre feitos, sempre merecidos para a nossa diretoria, né, da OAB Paraná, que tem apoiado muito esse projeto das lives da ESA. E quero também fazer, como sempre, um agradecimento mais do que especial aos meus colegas com quem eu tenho a honra de dividir a coordenação da ESA, doutora Adriana Dávila Oliveira, doutor Francisco Zardo, também na área do direito público, que ambos têm produzido um conteúdo sensacional nesse período pandêmico tão dramático e levado um conteúdo da maior qualidade para toda a advocacia paranaense. Importante frisar aqui que nós também temos visitantes muito especiais, temos recebido aí mensagens do Brasil inteiro pedindo conteúdo. Eu quero fazer uma observação interessante. Os conteúdos das lives da ESA estão tão interessantes e tão instigantes que as pessoas também estão pedindo que a gente forneça certificados, né? Porque realmente estão entendendo que assistiram aí uma palestra, que tiveram acesso a um conteúdo de extrema qualidade, né? Então isso nos deixa realmente muito feliz. Eu quero já anunciar em primeira mão para vocês também, nesses minutos iniciais, que nós teremos uma live bombástica amanhã, às 5 horas da tarde, que será com o nosso presidente, Cássio Teles, e com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nosso desembargador Xisto. Então não percam, nós vamos falar amanhã às 17 horas sobre tudo, né, acerca do funcionamento da Justiça Estadual nesses tempos, né? Perdoem aqui que às vezes a gente se distrai um pouquinho vendo a quantidade já de comentários que temos, né? Temos vários advogados interagindo, pedindo para participar, e eu quero fazer um esclarecimento importante também. Você tem duas formas de participar ativamente da nossa live de hoje. A primeira delas é apertando aqui nesse aviãozinho que nós temos embaixo, tá? Para aqui uns segundinhos, aperta aqui no aviãozinho e manda o convite dessa nossa live de hoje com esses expoentes do direito privado brasileiro para os seus amigos, para todo mundo que está lá compartilhando o seu escritório, que está no período de home office. Essa é uma forma da gente se aproximar, da gente ter essa oportunidade de interlocução, de travar diálogos tão importantes, né? E a segunda forma que você tem de participar, de estar aqui ativamente conosco, é fazendo perguntas para os professores. Então você pode perguntar ou pelos comentários gerais, que todo mundo vê a sua pergunta, a gente vê aqui no rolo, né? Vocês percebem que quando os professores estão falando, normalmente eu estou aqui trabalhando, reduzindo a temas, perguntas. As perguntas que não forem possíveis de ser respondidas agora na live serão enviadas como respostas por meio de vídeos ou textos postados aqui no perfil da ESA na sequência. E também você pode utilizar o campo próprio que você tem aí na sua live, né, no seu visor do celular, para fazer as perguntas. Só aparece para mim, eu tenho que abrir uma aba diferente, mas você também pode endereçar as suas perguntas dessa maneira. E eu quero dizer para todos vocês que estão nos assistindo que esse tema de hoje, ele é muito, mas muito importante, porque ele traz uma nova perspectiva de direito privado, né? O projeto de lei, ele já passou pelo Senado, ele está agora na Câmara dos Deputados e depois, né, enfim, terá aí a sanção presidencial. E tudo isso pode ocorrer, né, num período aí muito rápido. Alguns doutrinadores, alguns especialistas acham que isso pode ocorrer ainda essa semana, então você não pode perder esse conteúdo, né? Pode ser que, enfim, ainda essa semana, como eu disse, você, como advogado, precisa estar pronto para responder às questões dos clientes, para pensar em novas estratégias. E ninguém melhor que esses nossos dois professores para tirar essas dúvidas. Então, eu vou chamar aqui, vou ter a honra de dividir a tela com o professor Carlos Eduardo Pianowski Ruzic. O professor Pianowski já fez a sua solicitação e nós vamos aguardar agora a conexão. Aqui já temos o professor Pianowski na tela. Professor, seja muito bem-vindo. Mais uma vez eu quero agradecer o aceite desse convite. Para nós é uma honra tê-lo conosco. Professora Marília, bom dia. Pergunto se me ouvem bem. Sim, perfeito, professor. Perfeito. A honra é minha, é uma grande satisfação poder participar desse diálogo.
com você, com o professor Gustavo Villatore e dialogar naturalmente com todos os que têm aí nos prestigiado com a audiência na live da ESA. Muitíssimo obrigado a todos e todas que estão nos assistindo. Como a professora Marília enfatizou há pouco, de fato, esse projeto de lei do chamado regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado tende a ser aprovado, como aliás deve ser mesmo, nos próximos dias, possivelmente ainda nesta semana. Nesse momento, o trâmite na Câmara dos Deputados foi apenas a apresentação do projeto, tal como aprovado no Senado. Há que se ver se haverá ou não algum tipo de emenda na Câmara. Se houver, ainda vai ter que voltar para o Senado. Mas, de qualquer sorte, o que foi aprovado pelo Senado, e que é basicamente a substância do que foi apresentado por uma qualificada equipe de juristas que participou da elaboração do anteprojeto, é uma lei bastante cautelosa. Eu acho que esse é o ponto fundamental que nós temos que enfatizar aqui ao início. Esse projeto de regime jurídico emergencial, a rigor, se preocupa com aquilo que seria possível tratar neste primeiro momento, em que nós ainda não conhecemos em toda a sua extensão as repercussões da pandemia sobre as relações jurídico-privadas. Isso é um ponto crucial. Há outros países, como a Alemanha, que avançaram um pouco mais, trouxeram algumas regras de moratória, ainda que para alguns contratos. No Brasil, e acho que isso é elogiável, houve uma cautela. Não se sabe se no futuro não haverá necessidade, dependendo de certas repercussões generalizadas da pandemia sobre os contratos, de alguma norma com efeitos um pouco mais contundentes. Mas nesse primeiro momento, a norma se ocupa de alguns temas que são verdadeiramente emergenciais, e um deles é a prescrição e outro a decadência. Então, vem esse projeto de lei do regime emergencial para suspender a fluência de prazos prescricionais e decadenciais e impedir a fluência daqueles que já estão em curso. Isso é algo importante porque, de fato, em um momento como esse, ainda que não seja impossível, mas há uma maior dificuldade para o exercício das pretensões. Então, é bastante razoável que assim aconteça. Essa norma também prevê algumas regras no âmbito dos condomínios edilícios, autorizando o síndico a tomada de determinadas deliberações, precisamente para evitar aglomerações dentro do condomínio, que possam trazer problemas de saúde pública. Algo também muito interessante, que é coerente com esse momento emergencial. A norma prevê também a vedação ao despejo durante um interregno curto, que é o que se imagina que seriam os efeitos mais intensos da pandemia. Então, proibição de despejo liminar, especificamente. Proibição de despejo liminar, tanto em contratos de locação residencial, quanto em contratos de locação não residencial. Havia no anteprojeto, quanto à locação residencial, uma proposta de moratória por alguns meses, com o pagamento desses valores se realizando parceladamente por meio do acréscimo no valor dos aluguéis nos meses seguintes. Isso foi suprimido pelo Senado, reconhecendo, é certo, que muitos locatários dependem desses aluguéis para a sua própria subsistência. Além do que, e aqui vai um elogio ao projeto, uma norma que neste primeiro momento estimule uma moratória, ainda que para muitos possa parecer interessante, diante das dificuldades de pagamento que muitas pessoas, a maioria das pessoas efetivamente tem tido, nesse momento grave pelo qual estamos passando, mas uma moratória generalizada, um estímulo, um sinal estatal, legislativo, no sentido de uma moratória, poderia estimular inadimplemento. E isso geraria um verdadeiro caos, externalidades terríveis para a economia. Já estamos com sérios problemas decorrentes do fato da pandemia, independentemente de qualquer escolha estatal. O fato da pandemia já gera gravíssimos problemas econômicos. Se houver um estímulo ainda estatal ao inadimplemento contratual por meio de uma moratória generalizada, ou ainda que limitada, isso pode produzir efeitos ainda mais graves. E por isso esse projeto de lei tem esse mérito de, inclusive na versão aprovada pelo Senado, não trazer neste primeiro momento moratória. E me parece de fato algo bastante positivo.
Mas o tema específico, objeto desta fala, é a revisão contratual. Ora, ninguém tem dúvida de que revisão contratual é medida excepcional. Tem muita gente dizendo, vejam só, a lei de liberdade econômica que se tornou transitória, até fazendo uma ironia, porque a lei de liberdade econômica traz a revisão contratual como algo absolutamente excepcional, intervenção mínima do juiz nos contratos. Eu me permitiria dizer que a lei de liberdade econômica fica intocada. E, aliás, ao contrário, ela vai ser extremamente importante no momento pós-crise, em que a aposta na livre iniciativa, obviamente, com os pulmões insuflados por algum auxílio estatal, isso vai ser indispensável por meio de políticas públicas de auxílio estatal, mas não interferência nas relações entre particulares, a livre iniciativa vai ser fundamental para o funcionamento da economia e o cumprimento regular das regras de direito privado, ordinárias, aquelas que trazem segurança jurídica, trazem um maior nível de certeza e, portanto, trazem um maior nível de confiança para a retomada dos investimentos. Só que nesse momento de crise, que é uma situação de absoluta exceção, é evidente que os instrumentos já excepcionais de interferência mínima previstos no sistema encontram um âmbito de aplicação. Esses instrumentos da força maior e da revisão contratual, que não tinham um lugar privilegiado no sistema, estavam ali latentes, esperando um determinado momento para a possibilidade de sua aplicação, tem agora um momento em que a aplicação é possível. Quanto à força maior, a gente consegue identificar de plano aquelas situações de contratos que dizem respeito a prestações de fato, ou seja, determinadas obrigações de fazer que não podem ser realizadas no curso da pandemia, pelo distanciamento social ou mesmo pela proibição estatal, como o fato do príncipe, do exercício de determinadas atividades. Então, essas atividades que demandariam, por exemplo, a prestação de um serviço presencial e que não é qualificado nos decretos estaduais como essencial, que não pode ser e que não possa ser realizado de modo remoto, diferentemente da advocacia, que a gente consegue fazer por meio virtual, essas atividades que não podem ser realizadas por meio remoto têm a sua prestação inviabilizada. E aqui é um ponto importante para enfatizar. A inviabilidade não pode ser, para fins de força maior, uma impossibilidade pessoal. Eu não consigo fazer. Não, tem que afetar a própria prestação. A prestação de fazer fica inviabilizada pela força maior se não puder ser realizada remotamente. Eis uma hipótese aqui em que a pessoa pode ser desobrigada. Mesmo determinadas obrigações de entrega de coisa, de atividades que não sejam qualificadas como essenciais e que não se viabilizem a entrega por meio de delivery, por meio de correio, é algo que, pela sua característica especial, precisa ser entregue pelo próprio agente que produz, isso pode trazer alguma dificuldade ou mesmo uma impossibilidade. Há uma repercussão em determinadas prestações pecuniárias contratadas que podem ser fixadas, por exemplo, com base em faturamento, ou com base em lucro obtido, que pode ser zerado. Precisamos reconhecer, ainda que não haja uma moratória universal, seguramente há, hoje, muita gente em mora. Isso é fato. Há muitas dificuldades no fluxo de pagamentos. Espera-se que no período pós-crise isso se retome. Quanto à revisão contratual, é necessário distinguir, porém, duas situações. E o projeto distingue. De um lado, nós temos as relações de consumo, que se sujeitam a regras próprias para a revisão contratual. E o direito do consumidor à revisão contratual, e aqui é um traço fundamental, não depende de imprevisibilidade do evento. Ainda que a pandemia, a gente possa dizer que é razoavelmente imprevisível, muita gente diz, mas o Bill Gates fez a previsão. Vamos ser realistas, a previsibilidade tem que ser a previsibilidade razoável para os contratantes. Você não pode pensar na perspectiva do especialista ou de uma pessoa no mundo que enxerga a frente de todo mundo. Não é assim que o direito trabalha. Não é assim que a teoria da imprevisão é aplicada no mundo e tampouco no Brasil. Só que o Código de Defesa do Consumidor traz para o consumidor um direito à revisão dos contratos quando as obrigações do consumidor se tornarem excessivamente onerosas frente às obrigações do fornecedor.
por fatos supervenientes, independentemente da imprevisibilidade desse fato superveniente. Obviamente que com o devido balizamento da boa-fé objetiva. O Código de Defesa do Consumidor não incentiva comportamentos oportunistas, nem de fornecedores e nem de consumidores. Mas, no âmbito das relações de consumo, é factível admitir que sim, talvez tenhamos um espaço razoavelmente mais amplo para as revisões contratuais. Esse espaço fica um pouco mais estreito, um tanto mais estreito, mas ainda existirá, sempre com o seu caráter excepcional, cuidadoso, de intervenção mínima, nas relações civis e empresariais. E aqui, em uma interpretação sistemática sobre as regras que regem a matéria no Código Civil, notadamente o artigo 317 e os artigos 4, 7 e 8 e seguintes do Código Civil, nós podemos ter resolução contratual ou revisão contratual por fato superveniente. Nós não temos nenhuma regra muito explícita dizendo que há direito à revisão contratual por fato superveniente, extraordinário, imprevisível, que gere onerosidade excessiva. Nós temos uma regra explícita que prevê a resolução, a extinção do contrato, nessas hipóteses. Quando há onerosidade excessiva, com excessiva vantagem para o credor e desvantagem para o devedor. Desde que os efeitos do fato sobre a relação contratual sejam extraordinários, ou seja, excedam consideravelmente os riscos do negócio ou a alocação de riscos atribuída pelo negócio àquele dado contratante, e algo imprevisível, algo que razoavelmente seria imprevisível. Ou seja, para além, não apenas para além dos riscos normais do negócio, mas que não poderia ter sido razoavelmente previsto pelos contratantes no momento em que celebraram o contrato. É regra de resolução contratual, mas em uma interpretação sistemática do Código, inclusive o parágrafo do artigo 421, que prevê a excepcionalidade da revisão contratual, pode-se dizer que, conjugando o 317, que também fala em evento imprevisível, com o 478 e artigos seguintes, nós teríamos a possibilidade de revisão dos contratos por fato superveniente, extraordinário e imprevisível no nosso sistema. Não basta, porém, e temos que ter muita atenção quanto a isso, aferir a imprevisibilidade da pandemia. É necessário verificar se o efeito da pandemia na economia do contrato, ou seja, na relação contratual entre prestação e contraprestação, e, sobretudo, no atendimento da finalidade concreta do contrato, a sua finalidade econômica em proveito das partes, pretendida originalmente pelas partes, se essa finalidade econômica é prejudicada de modo extraordinário e razoavelmente imprevisível. Então é isso que a gente tem que aferir. Tem um caráter extraordinário e imprevisível. Se a resposta for positiva, então a revisão contratual será possível dentro das balizas estabelecidas pela boa-fé objetiva. A gente tem visto muita notícia de demandas e mesmo de iniciativas individuais tentando se aproveitar da situação. Temos tempo ao final para um diálogo respondendo às questões dos amigos. Muito obrigado. Professor Carlos, nós vamos aproveitar já aqui a sua fala, porque temos realmente aqui um contingente bastante significativo de perguntas já aqui entabuladas e, em geral, elas estão centradas em 2 pontos. O primeiro ponto me parece que já foi perfeitamente explorado pelo professor, mas se puder só dar uma ênfase especial, seria responder aos advogados se, na sua visão, existe um dever de renegociação efetivamente. E a segunda pergunta aqui, na verdade, muitos colegas aqui, advogados, pediram uma fala específica de qual que seria, nesse momento, uma maior orientação que o professor daria para os advogados militantes, qual que seria, né, me perdoem aqui a palavra coloquial, mas ela aparece realmente aqui nas nossas intervenções, qual que seria a maior dica que o professor daria para a advocacia paranaense nesse momento? Perfeito. Vamos, então, começando pela primeira pergunta, não é em todo contrato que é um dever de renegociar. O dever de renegociar que decorre da boa-fé objetiva, ele sempre aponta para a causa concreta do contrato, ou seja, a sua finalidade concreta. Quando se verifica que
há uma inviabilização do programa obrigacional, ou que o programa, para a realização das prestações, para o bom adimplemento, se torna praticamente impossível, porque a gente verifica que o vínculo obrigacional está prejudicado pelo evento superveniente, aí a gente pode entender, sim, que há um dever de cooperação do credor que se manifesta por meio do dever de renegociar. Mas esse dever só existe quando há um prejuízo para o programa obrigacional. Não é simplesmente por vontade da outra parte ou por uma simples impossibilidade subjetiva, ainda que transitória. Mas eu reitero, ainda que não haja o dever, é importante que se renegocie, porque pode ser que a pessoa que não renegocia fique sem nada, simplesmente não receba. E os agentes econômicos têm que ter a compreensão disso, e aí vem o papel fundamental dos advogados. Eu estou vendo aqui na minha tela o comentário da doutora Adriana Bertolazzi, me permitam ler aqui. Acredito que o papel do advogado é fundamental nessa renegociação, haja vista que as partes nem sempre possuem uma relação amistosa frente à conduta inflexível de uma das partes em negociar. Olha, isso é preciso, isso responde, inclusive, à questão. Porque, de fato, as partes negociarem sozinhas, pode ser que cheguem a um bom termo, sim, mas o papel do advogado, seja negociando de modo técnico, seja orientando o seu cliente, seja para dizer, olha, nesse caso você tem o dever de renegociar, porque provavelmente o juiz vai revisar. Neste caso, você até não tem o dever, mas pode haver uma tendência mais intervencionista dos juízes, e aí pode ser melhor negociar. Ou ainda, se você não renegociar, muito provavelmente você não vai receber. O papel dos advogados na orientação pragmática e realista dos seus clientes é fundamental nesse momento, e o papel do advogado como realmente uma ponte de diálogo para permitir realmente que se chegue a um ponto de equilíbrio sem comportamentos oportunistas, com o atendimento da boa-fé e o atendimento das finalidades do contrato vai ser fundamental. O advogado, que sempre é indispensável à administração da justiça, é aqui um agente também fundamental para as relações econômicas. O advogado aqui é absolutamente essencial nesse momento, em que a negociação, ora será um dever, ora será uma contingência inafastável para que algo seja adimplido, ainda que não exatamente aquilo que era pretendido originalmente pelas partes no momento em que celebraram a avença. Perfeito, professor Carlos. Mais uma vez, muito obrigada. As suas lições realmente foram fantásticas aqui. Nós não temos tempo de ler todos os comentários, mas temos aqui, né, uma avalanche de falas aplaudindo o professor. A Simone diz aqui que o professor é uma sumidade. Vários colegas aqui estão agradecendo. Nosso querido Muito Daniel obrigado. Pombe aqui também faz uma saudação especial. Quero também registrar a presença do doutor Rômulo Bronzel, que é o presidente da Comissão de Direito Comercial e que está aqui também nos prestigiando, coordena todas as comissões, né, da OAB. Também fica o convite para que o doutor Rômulo esteja conosco aqui numa live da ESA. E eu vou pedir, então, agora licença para o professor Carlos e vamos chamar, então, o professor Gustavo. Eu não estou ouvindo.
Vocês conseguem me ouvir? Eu não estou ouvindo, Marília. Posso falar? Bem, se porventura não me ouvirem, me avisem aqui. Não estou ouvindo a Marília. Ok, então dando continuidade. Então, a questão das deliberações presenciais é algo que realmente deveria já há muito tempo estar regulamentada a possibilidade de deliberações de forma virtual. Inclusive, em matéria de sociedade anônima, já há uma instrução normativa desde 2011 permitindo a possibilidade de deliberações por meio eletrônico dos acionistas. Através de boletim de voto, onde o acionista pode mandar antecipadamente o seu voto para ser computado na deliberação da Assembleia, ou mesmo permitindo à sociedade anônima garantir aos acionistas, independentemente do boletim de voto, uma participação de forma virtual e, nesse caso, uma participação mais efetiva nas discussões da sociedade anônima. A questão é que agora nós estamos num momento excepcional, onde efetivamente as reuniões presenciais em todas as pessoas jurídicas de direito privado estão mais do que desaconselhadas, né? Muitas situações, até mesmo uma reunião presencial está sendo proibida. E aí começam justamente as discussões em relação a essa possibilidade de se fazer isso em todas essas pessoas jurídicas. Né? A começar com base nas reuniões e assembleias gerais ordinárias, que, lembro a todos, né, toda pessoa jurídica deve, ao finalizar o exercício social, normalmente dia 31 de dezembro, a cada ano, normalmente o exercício social corresponde ao ano civil, tem até os 4 primeiros meses após esse encerramento do exercício social para que os administradores prestem contas aos sócios e associados, no caso de associações. Né? Ou seja, prestem contas da sua administração no exercício que passou. O que seria basicamente até dia 30 de abril próximo. Obviamente, na realidade atual, em relação, inclusive, à questão de acesso a informações, documentos, fechamento de contas, isso tornou-se um tanto quanto complicado de se respeitar esse prazo. E, por isso, inclusive, antes mesmo desse projeto de lei, já foi editada uma medida provisória, que é a medida provisória 931 de 2020, que já trata dessas questões da Covid, e tinha já estendido este prazo até o final dos 7 primeiros meses, em vez de 4, 7, ou seja, até o final do mês de julho. O que já demonstra-se que é um prazo não factível. Né? Provavelmente também julho seria um prazo curto. E por isso o projeto prevê essa extensão até dia 30 de outubro do corrente ano, que imagina-se que seja, portanto, um prazo razoável. Né? Destaco ainda que essa é uma obrigação de prestação de contas dos administradores. Não quer dizer que, por exemplo, mesmo que fosse dia 30 de abril, não pudesse ser eventualmente realizada depois. Se não prestada dentro do prazo, em algum momento deveria ser prestada. Mas o problema é que, se o administrador não o fizesse dentro do prazo, ele estaria em mora com a sociedade. Isso poderia gerar consequências a ele, administrador, de não ter prestado contas. Poderia levar a outros legitimados à convocação dessa reunião assembleia, fazê-lo em seu lugar, inclusive, poderia levar até a justificativa de destituição do administrador por não prestar contas nos prazos adequados. Instituições financeiras e até mesmo o órgão público, muitas vezes na contratação, exigem a demonstração da apresentação das contas e sua aprovação dentro dos prazos previstos em lei. E, obviamente, que se não feita dentro desse prazo, isso pode prejudicar a sociedade. Então, a extensão desse prazo até dia 30 de outubro, previsto nesse projeto, é mais do que salutar, exatamente para que não se faça nada no atropelo, se faça de forma adequada essa prestação de contas, sem que o administrador tenha essa espada sobre a cabeça, né, de que tem que prestar as contas dentro de um prazo que hoje em dia não é aceitável e factível. Né? No que diz respeito a como fazer essa deliberação. Pelo projeto de lei, até dia 30 de outubro, o que, a meu ver, assim, pode ser até questionável, porque criar essa limitação até dia 30 de outubro, né, poderia-se já fazer um projeto para permitir as deliberações de forma online, de forma genérica,
pura e simplesmente, conforme inclusive aquela medida provisória 931 de 2020 já o faz, e alterou o artigo 1080 do Código Civil, prevendo a possibilidade de deliberações de acordo com o regulamentado pelo DNRC, né, na verdade pelo DREI, desculpe, nas sociedades limitadas em especial. Né? E por que não permitir isso de forma genérica o projeto de lei também? Né? Entendo, todavia, a preocupação, talvez. Por quê? Pelo PL, essa autorização é uma autorização provisória, independentemente de previsão no contrato, nos estatutos sociais. Ou seja, até dia 30 de outubro poderia se fazer por essa permissão, e a partir de então, mandaria, numa interpretação sistemática, que os próprios atos constitutivos, contrato social, estatuto, tivesse a previsão dessa possibilidade. Né? Como disse no início, talvez isso devesse ser a regra hoje em dia, não mais a exceção. Né? Como fazer essa reunião de acordo com a ideia do projeto? De acordo com o definido pelos administradores. Também, nesse momento, acredito que numa medida emergencial isso seja razoável, à medida que temos uma infinidade de plataformas diferentes de reunião, meios eletrônicos diferentes de tomada de votos, de deliberações, de discussões, e, portanto, restringir a um determinado modelo não seria adequado, um determinado sistema não seria adequado. O importante é a garantia da identificação desses sócios, da garantia da legitimidade do voto e da garantia dos direitos dos sócios nesse momento. Em especial, o direito à informação. Ou seja, falando nas reuniões ordinárias, assembleias ordinárias que tratam de aprovação de contas especificamente, né? De nada adianta marcarmos uma reunião ou assembleia de forma virtual sem que sejam disponibilizados todas as informações e documentos necessários à tomada da decisão. A decisão é embasada em informações. Então, obviamente, que da mesma forma como se deve permitir a deliberação online, as informações necessárias à tomada dessas decisões também devem ser disponibilizadas de forma adequada e em bom tempo aos próprios sócios, para que este voto seja dado. Da mesma forma, como lavrar isto? Basicamente, podemos pensar numa ata através de sumário, na qual, basicamente, quem assina é o presidente e o secretário da Assembleia, que, nesse caso, pode se dar de forma, inclusive, eletrônica, a assinatura deles, ou, pelo menos, de um deles de forma presencial, e os demais votos serem colhidos de forma eletrônica, por e-mail, por mensagem, por aplicativo de mensagens, enfim, de alguma forma a sociedade tenha o registro do voto, lavre isto na ata, faça constar da ata todos os que participaram e as manifestações feitas, e isso seja levado a registro. O PL ainda determina que caberá à CVM, no caso de companhia aberta, Sociedades Anônimas Abertas, corretamente, que é o órgão responsável a isso, regulamentar isso tudo, como já o faz, como eu já destaquei, e ao DREI a regulamentação do registro dessas deliberações. Só destaco que o DREI deverá, obrigatoriamente, nesta regulamentação, se pautar, se aprovado o projeto da forma como está, as regras aqui previstas, ou seja, que cabe ao administrador definir a forma de deliberação, ou seja, não poderá o órgão de registro criar empecilhos ao registro de uma ata feita nos termos autorizados pela nova legislação, pela nova lei. Então, na verdade, ele deverá viabilizar isso, ou seja, garantir a segurança do ato, garantir a segurança do registro, sem que, todavia, isso inviabilize o registro das deliberações tomadas de forma online. E, obviamente, que isso ainda depende de uma regulamentação, afinal de contas, ainda estamos na fase do projeto, a medida provisória já está em vigor, mas ainda assim não há uma regra específica, clara, de como isso deverá ser feito.
né? No que diz respeito às demais deliberações, seguirá basicamente a mesma regra, afinal de contas, não é apenas a Assembleia Geral Ordinária, né? As sociedades todas, em especial em momento de crise, constantemente precisam tomar deliberações sobre os seus próprios negócios, né? E nesse caso, obviamente, todas as reuniões necessárias seguirão basicamente o mesmo procedimento, a mesma lógica, dando segurança de um lado e essa flexibilidade da deliberação online de outro. Basicamente era isso. Fico aberto a perguntas, caso existam. Marília, está me ouvindo? Eu não estou ouvindo, Marília.